Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, da sexta semana do tempo da Páscoa. Mais uma vez, agradecemos e bendizemos ao Senhor por todos os dons e graças que recebemos todos os dias nas nossas vidas, a começar pela nossa vida. Vida esta que passa pela mulher, assim como passou a vida de Cristo por Maria. Nós estamos finalizando o mês mariano e isso nos traz uma memória muito bonita, que é, de acordo com o que nós leremos no Evangelho, o significado da maternidade. Então vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós. Mais uma vez, nós nos vemos diante do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se nós repararmos o Evangelho de hoje, tem uma parte do Evangelho de ontem, onde diz que os apóstolos, os discípulos, não ficarão felizes, mas o mundo ficará, em detrimento do sacrifício de Jesus, do sacrifício vital dele. E aí ele pede que não se faça mais aquilo, porque o principal sacrifício já foi feito. E nós precisamos então compreender que não são necessários mais sacrifícios, mas é necessária a contemplação, a adoração, a escuta, a vivência daquela palavra, do Verbo que se encarnou. E essa é uma poderosa mensagem de esperança e de transformação para todos nós, porque Jesus nos convida a conversão todos os dias das nossas vidas. A nossa quaresma eterna. Porque enquanto nós estivermos aqui, como eu já mencionei, nós estamos em transformação, nós estamos em mudança. Seja de comportamento, seja de convicção, seja de fé, seja de amor, seja de amizade, de caridade. Tudo isso daí se transforma todos os dias nos nossos corações. Se transforma tão quanto a palavra de Deus é uma palavra viva. E aí Jesus ele diz aos discípulos, e hoje nos diz, que embora eles fiquem tristes, é uma tristeza que vai se converter em alegria em breve, porque ele virá vê-los novamente. Assim como vem nos ver todos os dias quando nós lemos a Sagrada Escritura, quando nós proclamamos o Evangelho, e quando nós fazemos meditação do Evangelho, quando nós fazemos uma reflexão ou uma homilia a respeito do Evangelho, é o próprio Cristo quem vem conversar conosco. Não é o diácono Carlos, não é o padre ou os outros diáconos que falam. É o próprio Cristo, porque nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora junto ao Filho de Deus, para que Ele nos converta ao coração e nós digamos apenas aquilo que é importante ser dito para nós mesmos, mas também para os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem e que nos assistem, que participam das missas. E aí, neste contexto, é uma metáfora muito bonita que Jesus fala sobre o parto, porque as mulheres que têm este dom de dar a vida, de serem co-criadoras do Pai na gestão, na criação e na entrega da vida ao mundo. Ao homem não é participado isso aí. O homem participa, sim, na criação e na educação, mas quem tem o fantástico dom de dar a vida é a mulher. Isso não nos foi dado.
mas foi dado a ela. Então, nós precisamos compreender que essa dor que a mulher sente no pré-parto, né, é uma alegria imensa assim que ela ouve o choro da criança. E isso não tem como a gente simplesmente dizer que não existe. Nesse contexto, o que a gente pode dizer simplesmente? Que é um dos dons mais maravilhosos que Deus deu a alguém, a mulher. Ser co-criadora na plenitude, porque apenas a mulher e as fêmeas possuem o dom de continuar a obra da criação do Senhor. O homem ele co-participa, mas é a mulher quem gera. E isto para nós é uma importância e é uma importante mensagem. Que tanto o homem quanto a mulher estão sempre em pé de igualdade. A gente muitas vezes não vê isto, mas este é um dos alicerces da verdade divina. Homens e mulheres são iguais perante a Deus, cada um com o seu bônus e cada um com o seu ônus. E aí é uma forma de ilustrar que Jesus encontra, de nos dizer que o sofrimento existe, mas ele é passageiro, ele é transitório. A mulher vem na expectativa da gestação inteira. O pai ou o homem acompanha aquela expectativa. E quando o presente participa, mas na hora do parto, na hora da boa hora, ou na hora da Nossa Senhora do Parto, né? Porque existe a Nossa Senhora da Boa Hora e Nossa Senhora do Parto, que é quem acompanha as gestantes. É única e exclusivamente a mulher quem participa. O homem participa vendo, assiste em muitos dos casos, em outros não. Mas é dela o ventre que sai a criança. Mas, e aí Jesus compara essa dor que os discípulos, os apóstolos e nós sentimos numa felicidade futura, não tão longe, não tão distante, mas é uma felicidade duradoura. E ele nos diz que o parto é um processo doloroso, assim como a gente passa pelas dores, pelos sofrimentos, pelas provações, pelas tribulações, por tantos problemas, pelo desemprego, pela falta de dinheiro, né, pelas culpas que nós trazemos dentro dos nossos corações, mas que no final, quando nós nos redimimos, quando nós nos orientamos e vamos buscar a reconciliação, tudo aquilo se transforma em alegria. É como se nós recebêssemos o próprio Cristo nos nossos braços, quando nós nos reconciliamos. E aí, dessa mesma forma, Jesus ensina que nós vamos passar pela tristeza e pela provação, mas tudo isso é provisório, é temporário, e nada supera a alegria que vem por vir. E essa alegria é algo que ninguém consegue tirar. Ninguém tira essa alegria de ninguém. E ela reflete uma ideia de renovação e de esperança, porque é a mensagem do próprio Cristo, é a renovação e a esperança. Nós somos peregrinos da esperança, e a esperança para nós tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo. Precisamos então olhar para Ele, olhar para a criação que o Criador deixou, e aí acompanhar o pensamento do Cristo, inclusive para toda a comunidade. Tudo que foi criado por Deus é importante. A natureza, os animais, as plantas, tudo tem o seu motivo, tudo tem o seu porquê. Quando nós dizemos que não nos cabe compreender o porquê das coisas, tantas vezes nós tentamos ser iguais ou superiores a Deus, tentando compreender os porquês e por quais motivos. E não cabe a nós entendermos, cabe a nós cuidarmos da criação, assim como ele deu para Adão e Eva aquela função de cuidar do jardim do Éden. Nós hoje devemos cuidar do nosso jardim, porque sem a natureza o homem padece. E o homem padecendo, acaba a relação Deus-homem. E aí, nós podemos colocar isso daí em diversos aspectos na nossa vida. Por exemplo, o parto, para nós, pode ser considerado um renascimento espiritual, né, onde João fala sobre nascer de novo pelo Espírito,
né, de uma vida nova em Deus, ou então a gente pode adotar as dores do parto como um sinal de alegria após aquele momento difícil, né? Tem também as outras opções que seriam, né, a questão da mãe dar à luz, ser um sinal claro de que Deus age ali, naquele momento, sendo fiel, né, no seu papel de co-criadora, né, e cuidadora da vida humana, né? E assim, o trabalho de parto da mulher significa que ela vai dar à luz a um filho ou a uma filha, representando, né, uma luta espiritual e a chegada de uma nova criança. Então, nós precisamos estar sempre atentos ao que nos pede o Evangelho. Hoje nos pede para que nós tenhamos a mesma fé e a mesma perseverança que a mulher tem, de, após carregar o seu filho por 40 semanas, poder gerar a vida, que já está dentro dela há tanto tempo, mas agora olhar com os olhos humanos. Porque com os olhos de Deus ela já sabe como é, já sabe como vai ser. Eu lembro de que quando a minha esposa estava gestante, né, vinha na cabeça, né, como vai ser. Né? E aí a gente vê a obra de Deus tão maravilhosamente entregue a nós. E aí, o que acaba com a grande vitória do Deus em cima de tudo, é que a mulher carrega durante 9 meses aquela vida, imaginando como vai ser, e Deus completa esta obra entregando aquela criança àquela mãe e àquele pai, para que eles contemplem a grandiosidade da obra de Deus. Precisamos confiar sempre em Cristo e guardar a sua palavra como uma terra fértil, para que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida e na vida daquelas pessoas que dependem de nós. Fica aí o convite para todos nós participarmos sempre da Santa Missa. Nada substitui a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Senhor e meu Deus, que em meio às dificuldades e despedidas, renove-se em nós a confiança da Tua promessa que nos acompanha passo a passo. Que nós possamos sentir a Sua presença e ousamos ouvir a Sua voz, de modo que ela toque os nossos corações e converta as nossas almas, para sempre vivermos mais plenamente o Teu Evangelho na Tua criação. Que por intercessão de Santa Joana d'Arc, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jamais se esqueçam de que nós estamos sempre à disposição de vocês, meus irmãos e minhas irmãs que nos assistem, e que, precisando de orientação, pode procurar a qualquer um dos nossos irmãos que se encontram na capela ou na secretaria paroquial. Mas se precisarem da reconciliação, eu aconselho que procurem os padres de qualquer paróquia para se confessarem e recuperarem o seu batismo. Que tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser, para mais um vídeo, para mais uma explicação do que significa seguirmos a Cristo. É confiar, assim como Maria confiou na palavra do anjo Gabriel, de que ela seria a mãe do nosso Salvador. Um excelente dia para todos vocês e que Deus abençoe a cada um